Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 20. João 12, verso 20. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste momento aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está turbada. E que direi eu? Pai, salve dessa hora? Mas para isso vinha essa hora. Pai, glorifica o teu Filho. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem a qual João escreve, ali Jesus faz menção da sua morte, do caminho a qual ele se propôs quando ele esteve nessa terra como homem, para salvação e vida eterna da humanidade. Essa semana, esse mês, completa 20 anos. Há 20 anos atrás, eu na minha casa, numa manhã, ali brincando com as crianças, meus meninos pequenininhos, ali brincando com eles, assistindo aqueles primeiros jornais de manhã, de repente entrou ali algo que aconteceu, que mudou a história da humanidade, algo que foi terrível para a humanidade e foi transmitido ao vivo para toda a humanidade, os atentados ali do 11 de setembro. E logo quando entrou aquela mensagem na televisão, parecia que tinha sido uma explosão ou algo que tinha pegado fogo ali naquelas torres, naqueles prédios, em um daqueles prédios, né? E logo em seguida veio a informação que tinha sido um avião que tinha se chocado contra aquele prédio, não se sabia o porquê, e momentos depois outro avião veio a colidir e ficou-se sabendo que ali, na verdade, foi um atentado que tinha ocorrido naquele dia, naquela manhã. E justamente há quase 20 anos atrás, ou há mais de 20 anos atrás, né, gente? Foi no dia 11 de setembro. E há 2 semanas atrás, ouvindo um pequeno trecho de uma pregação de um pastor norte-americano. Essa pregação foi justamente uma semana depois dos atentados.
uma pregação que falou muito forte ao meu coração e ela foi pregada há 20 anos atrás. E hoje ela ainda falou forte ao meu coração. O título da mensagem foi postado somente um trecho dessa pregação, Corra para salvar a sua vida. Ela foi postada nas redes sociais, inclusive eu não recebi essa notificação, mas eu coloquei essa mensagem lá no grupo da igreja, que é uma mensagem muito forte para a igreja. E Jesus, quando ele prediz ali a sua morte, fala ali aquelas pessoas que estão ali com ele, aos seus discípulos, Jesus chama a atenção dos discípulos. Na verdade vos digo. Jesus chama eles e diz assim: prestem atenção, escuta o que eu estou te falando. Por que eu citei os atentados, a pregação desse pastor, que me fez ali refletir sobre a mensagem de hoje? Eu já tinha no coração de trazê-la, mas ouvindo e comparando com aquilo que Deus tem falado comigo, eu queria compartilhar com os irmãos. Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Na verdade vos digo, atenção, preste atenção no que eu vou te falar. Jesus ali dizendo aos seus discípulos: eu estou indo para um caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu vim para essa hora. Eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus. E Jesus chama a atenção da igreja, alertando a igreja que é o mesmo caminho que a igreja deve seguir. É o caminho que Deus propôs para todo aquele que é cristão e quer andar nos seus caminhos. Ele fala na sua palavra: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Jesus estava falando de si mesmo. Ele sabia que a morte dele ia trazer salvação para toda a humanidade. A morte dele ia trazer a libertação para a humanidade. Era a redenção para todo ser humano, a vida eterna. Jesus Cristo. E fazendo um paralelo entre os atentados e a pregação do pastor, que é uma pregação muito boa, ele usa ali para dar uma mensagem para a igreja naquele momento, para que a igreja corra para salvar a sua vida. E ele usa ali os exemplos daquelas pessoas que estavam fugindo ali dos escombros, da queda que ia ocorrer, que poderia ocorrer, do fogo que estava ali consumindo ali aquele local, do que poderia acontecer ali naquele momento. Era uma área, um momento de perigo. E na contramão de tudo que estava acontecendo ali, existia ali aquelas pessoas que corriam em direção contrária. Umas corriam para salvar as suas vidas, do perigo que estava ali, deles perderem a vida por aquilo que estava acontecendo ali. E outros estavam correndo para salvar outras vidas. O que o Senhor Jesus nos propôs para nós é correr na direção contrária que o mundo corre. Todo cristão, ele não deve correr na mesma direção que o mundo corre. Enquanto ali algumas pessoas corriam por ofício da sua profissão, que eram ali aqueles policiais, eram aqueles bombeiros, outros corriam para salvar a sua vida. Eles estavam correndo em direção contrária. Enquanto alguém estava correndo do furacão, ele estava correndo em direção ao olho do furacão, onde havia o perigo. Pelo ofício das suas profissões, para aquilo que eles foram treinados e pela profissão exigia deles. Mas nós, não por obrigação, mas por amor ao Senhor, nós também devemos correr em direção contrária ao que o mundo, o curso do mundo, tem levado as pessoas. Jesus, irmãos, nunca nos enganou em seus ensinamentos. Quando Jesus fala assim, na verdade vos digo, ele está chamando a atenção para aquilo que ele irá falar.
E esse texto, na verdade vos digo, várias vezes eles vêm sendo repetidos na Bíblia. O Senhor chamando atenção para os seus ensinamentos. Jesus fala ali, quem ama a sua vida vai perdê-la. E quem nesse mundo aborrece a sua vida vai guardar ela para a vida eterna. Jesus fala de uma condição, irmãos, para a vida eterna. Eu, há um tempo atrás, uns 20 anos atrás ou mais, eu trabalhei numa empresa que, em dado momento, eu cheguei num grau na empresa que eu estava me relacionando com fornecedores. E ali, no aprendizado ao qual fui levado ali, das pessoas que me ensinavam, ali a gente recebia muitos gerentes, diretores de empresas, fornecedores que forneciam para essa empresa, e tinha uma palavra que era usada naquela época, que a gente de tanto ouvir, a gente passa até a repetir, né? Quando era ali a tratar uma negociação, o fechamento de uma negociação, tinha uma palavra que ela é proveniente do latim, que se chama sine qua non. Essa palavra, o significado dela é sine qua non, essencial, indispensável. Em toda negociação, se ouvia aquela palavra, não, essa condição é sine qua non. É o que vai comprar, onde vai expor, o local que vai ser alugado, a mercadoria que ele quer, a quantidade. Sempre ouvia essa palavra sine qua non. E Jesus, como ele nunca nos enganou, ele sempre disse para nós essa palavra, essa condição. Essa condição será indispensável, uma condição sine qua non. Em outro dado momento, em outra pregação de Jesus, Jesus encontra com um jovem rico. E lá no final do texto, Jesus diz, aquele que não largar pai, mãe, filho, esposo, não aborrecer sua vida, ele diz assim, você não pode ser meu discípulo. É uma palavra sine qua non, uma condição indispensável, uma condição essencial para ser discípulo de Jesus. E no mesmo texto de hoje, Jesus fala, olha, quem ama a sua vida perderá, e quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardará ela para a vida eterna. Uma condição sine qua non. Uma condição essencial, uma condição indispensável para a vida eterna. E Jesus, na verdade, o texto, Jesus está dizendo ali para os seus discípulos a respeito da sua morte. Mas, na verdade, ele era ensinar os seus discípulos a respeito da vida eterna. Na verdade vos digo, atenção, eu estou indo para esse caminho, mas é esse caminho que nós temos que seguir. Se nós não aborrecermos a nossa vida por amor de Cristo, nós não vamos ter a vida eterna. Aqui nessa igreja é sempre pregado que o crente que não passa por luta tem algum problema. Mas a sociedade desse tempo moderno está correndo das lutas. A igreja tem corrido da luta. Nós, irmãos, Paulo descreve muito bem quando ele fala assim que ele foi arregimentado, ele foi chamado. Deus o chamou, foi para uma luta, foi para uma batalha. O livro de Efésios, que fala da armadura de Deus, não é? Vai lá citando lá o capacete, a couraça, a sandália, a espada, o escudo, faz menção a um soldado. O crente esqueceu que ele é um soldado, ele está numa batalha. E a nossa batalha, irmãos, é espiritual. Nós precisamos vencer a nossa carne. E é uma condição sine qua non. Se nós não vestirmos a nossa couraça, irmos para a batalha,
nós não vamos herdar a vida eterna. Porque a nossa carne, ela clama e pede por algo, aquilo é contrário àquilo que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer para a nossa vida, a nossa carne é totalmente contrária. E Jesus deixa bem claro, se você não aborrecer a sua vida, você não vai poder herdar a vida eterna. Mas Jesus também nos traz uma palavra de consolo, porque não é fácil, irmãos, aborrecer a si mesmo, deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Mas se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmãos, ontem eu estive visitando um parente meu, que Elisete até falou, na verdade, nós esperamos a nossa morada celestial. Uma casa maravilhosa, irmãos. Posso dizer, uma casa de 3 andares. Imagine tudo de melhor dentro de uma casa de 3 andares. Um bom telhado colonial, um bom porcelanato, uma boa cerâmica, uma boa garagem, um bom portão, um bom muro, uma boa vista. Lá em cima um frescor gostoso lá em cima, sabe? Construiu até um quarto lá na parte de cima. Que lugar maravilhoso. Que lugar maravilhoso, irmãos. Elisete falou, não. E esse parente meu está vivendo tantos problemas, sabe? Tem tudo, mas não tem paz, não tem sossego. Tem tudo, mas uma casa dividida. Mas não quer largar a sua vida. Preocupado com aquilo que está ali, sabe? Apegado àquilo que está ali. Mas quando Jesus fala assim, se alguém me servir, o Pai o honrará. Porque Deus sabe de todas as nossas necessidades, irmãos. É melhor a gente não ter nada, mas ter a paz do Senhor na nossa casa. A alegria de ver a nossa família, os nossos filhos, sabe? Ali em comunhão com os pais, sabe? Você poder sentar na mesa, conversar, compartilhar, se alegrar, sorrir, ver os filhos caminhando, sabe? Às vezes é bom a gente, às vezes não, com certeza, irmãos, é melhor não ter nada, mas ter a presença do Senhor na sua vida. Porque mesmo que você esteja doente, mesmo que falte alguma coisa material, física na sua vida, você está alegre no Senhor. Você sente a alegria e a paz de ter o Senhor na sua vida. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Logo em seguida, o Senhor Jesus diz assim, a minha alma está turbada, que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Irmãos, uns anos atrás, no outro ministério, a gente tinha um grupo na rede social lá que tinha umas 60 pessoas nesse grupo. E eu lembro que era na época lá que o Estado Islâmico estava dominando ali o Oriente Médio, ali muitas regiões. E estava sendo falado muito a respeito dos cristãos que estavam morrendo, que estavam sendo degolados, que estavam sendo torturados. Aí alguém colocou lá no grupo lá uma mensagem assim, gente, está acontecendo isso e eles já deram lá um decreto que tal hora vão matar tantos cristãos lá. Eu não me lembro no detalhe, mas uma pessoa colocar, e essa pessoa que postou lá pedindo, vamos orar por eles. Aí eu coloquei uma pergunta lá, qual oração que nós temos que fazer para eles? Qual oração, irmãos? Qual oração que nós temos feito por nós? Você acredita que em meio de mais de 60 pessoas não teve resposta? Até o dia que me tiraram do grupo lá.
Não teve resposta. Me tiraram porque eu saí da congregação lá, da igreja. Não foi por rebeldia, não, irmãos. Qual oração, irmãos, que nós deveríamos orar para aqueles que seriam degolados a determinada hora, determinado dia? O Senhor Jesus diz assim: Pai, agora a minha alma está turbada. E que direi eu? Interrogação. Pai, salva-me dessa hora? Só tinha uma oração que a gente poderia fazer para os missionários, por aqueles que aborreceram sua vida e deram sua vida. E essa é a oração que nós temos que fazer todo dia, irmãos. Que nós não devemos negar o Senhor. Tem uma passagem que diz assim: onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Você não precisa responder com as palavras. E não é julgando, irmãos, porque as suas atitudes vão dizer onde está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro? É a oração que nós devemos fazer. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. E nos ensina, Pai, a andar na Tua presença. Nós temos aprendido tanto, né? Em 2 anos, né? Nesse ministério. E pedimos que Deus cada vez mais nos ensine a andar na presença dEle. A palavra fala que precisa morrer para dar fruto. Jesus fala também em João 15, né? O Pai é o agricultor, Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós temos que dar fruto. Se nós não dermos fruto, Ele é bem claro que Ele corta e lança no fogo. Mas aquele que dá fruto, Ele poda, para que venha dar mais fruto. Em Salmos capítulo 1 fala também, né, da árvore plantada junto a ribeiros. Dá o seu fruto no tempo certo. Árvore plantada, irmãos. Plantada. A árvore que as suas raízes encontra a água lá embaixo. Está próximo do ribeiro, tem água. Não são raízes que ficam superficialmente sobre a terra. E elas produzem frutos. Jesus fala que nós temos que dar fruto. Mas para nós dar fruto, nós precisamos morrer. O que precisa morrer na minha vida para me dar fruto? O que precisa morrer na sua vida para você dar fruto? Faça essa reflexão. O que precisa morrer na minha vida para me dar fruto? O Pai quer, eu tenho certeza, e a palavra diz, irmãos, o Pai quer ser glorificado na minha vida. O Pai quer ser glorificado na sua vida. Mas Ele só vai ser glorificado na sua vida se você der fruto. Mas você só vai dar fruto se você morrer. Se morrer aquilo na sua vida e na minha vida que me impede de dar fruto, precisa morrer. Senão não vai dar fruto. O que precisa morrer na minha vida para dar fruto? A gente usa muito o exemplo de Paulo, porque Paulo é o apóstolo dos gentios. E Paulo mais uma vez diz, Gálatas 2:20.
Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é aí que nós voltamos naquele texto. Onde está o teu coração? Está o teu tesouro. E eu gostaria de encerrar dizendo que os gentios buscam ver Jesus. O início do texto diz que os gregos, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus. Os gentios, essa palavra gentil quer dizer os não cristãos, os do mundo, né? Porque nós já somos do Senhor, glória a Deus, somos cordeiros da promessa dele. Os não cristãos querem ver Jesus. Não é que querem de desejar, não. É porque eles não sabem, eles não conhecem Jesus. Mas eles ouviram falar da fama de Jesus. Eles não conheciam Jesus Cristo, mas ouviram falar de Jesus. Quantos gentios ouviram falar de Jesus? Estão no mundo, mas querem ver Jesus. E nós é que temos que mostrar Jesus para eles. Mas eles só vão ver Jesus se nós estivermos mortos para nós mesmos. Eles vão ver Jesus na nossa vida, nas nossas atitudes. Eles vão ver Jesus na nossa forma, no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso pensar. Sabe, irmãos, outro dia, pouco tempo atrás, andei fazendo umas coisas erradas. Eu tomei 2 multas por causa disso. Fazendo coisa errada no trânsito. E cheguei para minha esposa, falei: você fez isso? Fiz. Só que no meio daquilo ali, o agente que preencheu aquela ocorrência, ele colocou um endereço que não existe. Algo que não existe, sabe? Um endereço, fui procurar um endereço, mas esse negócio não existe, não. Uai, então eu posso recorrer, porque eu já recorri de uma que foi injustamente e ganhei. E tá 0-0. Não tomei prejuízo. Não tem ninguém vendo. Ninguém está sabendo. Estou fazendo. São as pequenas coisas, irmãos, que nos fazem tropeçar e a gente não percebe. São as pequenas coisas que a gente não mata na nossa vida, que a gente até pensa que está... Não, isso já morreu na minha vida, está tudo certinho, o erro foi dele, o erro não foi meu. Aí eu falando com Elisete: você errou? Errei. O que você acha que eu faço? Porque o cara aqui colocou o endereço, não existe. Você estava lá? Você fez? Fiz. Então paga. Por que eu estou falando isso? Ninguém estava sabendo, ninguém ia ficar sabendo. Colega nenhum meu ia ficar sabendo, ninguém estava vendo. Mas Jesus disse para você e para mim nessa manhã: se você não perder sua vida aqui nessa terra, a sua vida por amor dele, não se aborrecer por ele, pelo seu evangelho, a condição sine qua non, você não vai poder dar a vida eterna.
Amém, irmãos? Os gentios querem ver Jesus. E é você que tem que apresentar Jesus para ele. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus, nosso Senhor. Amém.